exclusivo. A mãe do jovem que dirigia um carro de luxo em alta velocidade e causou a morte de um motorista de aplicativo em São Paulo fala pela primeira vez. O nome dela é Daniela Medeiros, mãe de Fernando Sastre. Lembra dele? Se defende agora da acusação de tentar tirar o filho do local e vai ler pra gente uma carta escrita por Fernando de dentro do presídio. 2 anos já se passaram. Mas esta imagem segue presente, principalmente na vida dos parentes dos envolvidos. Os filhos do senhor Ornaldo perderam o pai. E a mãe de Fernando Sastre, o motorista do carro de luxo azul, lamenta todo dia aquela madrugada que mudou a vida de 3 famílias. Eu sinto muito pela dor que eles estão vivendo. Nenhuma palavra que eu diga aqui vai amenizar essa dor. Eu só quero que eles saibam que sim, a gente também sente. E é claro que a minha dor não é do tamanho da deles. Mas sim, a gente sente essa dor todos os dias, a gente convive com isso. Agora, pela primeira vez, Daniela decidiu falar. A mãe de Fernando Sastre recebeu o Domingo Espetacular para uma entrevista exclusiva. Daniela Medeiros, mãe de Fernando Sastre, quebra o silêncio e fala pela primeira vez. Daniela, por que você resolveu quebrar o silêncio só agora, mais de 2 anos depois do acidente? Na verdade, desde que ocorreu esse lamentável acidente, eu me mantive calada. Foram faladas muitas coisas. Primeiro, tem o trauma e a tristeza do ocorrido em si. Então, eu passei um bom tempo tentando absorver tudo isso, tentando entender o que aconteceu, para falar a verdade. Madrugada de 31 de março de 2024. Este carro branco pertencia ao senhor Ornaldo da Silva Viana, um motorista de aplicativo. Sem poder fazer nada, ele é atingido por um carro esportivo em altíssima velocidade, dirigido por Fernando Sastre. Os 2 carros ficam destruídos. E foi bem aqui, nessa importante avenida da Zona Leste de São Paulo, na Salim Maluf, que tudo aconteceu. Segundo a perícia, o senhor Ornaldo estava a 40 por hora quando o veículo dele foi atingido pelo carro de Fernando Sastre. Segundo a mesma perícia, Fernando Sastre estava com o seu veículo esportivo a mais de 150 quilômetros por hora. Seu Ornaldo foi atendido, levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Não tem um dia assim que a gente não pense nisso, na morte dele, né? Não tem um dia que a gente não pense no meu pai, na falta que ele faz. É algo que só quem passou vai saber, né? Porque não é fácil, sabe? É algo que vai acompanhar a gente, né? Pela vida toda. Um amigo de Fernando Sastre, que também estava no veículo, sobreviveu à batida. Ele ficou vários dias na UTI e teve ferimentos graves. E eu, no momento do acidente, estava em casa, preparando o almoço. E poucos minutos antes, eu peguei o celular e olhei a localização do Fernando. E eu vi que ele estava na Salim Maluf, que é a avenida onde, infelizmente, aconteceu esse ocorrido. E aí eu comecei a ligar no celular dele. E passou uns minutos, poucos, um rapaz atendeu o telefone. E aí, quando esse rapaz atendeu o telefone, eu perguntei para ele. Eu falei, estou ligando no celular do meu filho e você atendeu. Ele falou, quem é o seu filho? É o rapaz que estava dirigindo. Aí eu falei, é o Fernando. E aí ele falou, olha, seu filho acabou de bater o carro. Eu vi o acidente, ele passou por mim e bateu o carro. Vem para cá. Daniela mora aqui perto. A mãe de Fernando Sastre chegou poucos minutos depois do acidente e já ficou ao lado do filho. E é aí que começa uma polêmica. Daniela e Fernando estavam se dirigindo para o carro dela, a mãe dele. Foi quando eles foram abordados pela polícia militar. As câmeras corporais dos policiais registraram este momento. O senhor era o condutor do carro?
Tá, então, só que a gente tem que qualificar ele. Cadê sua CNH? Você já passou tudo pra ele. Pode ser que vamos... Tá tudo com ele já. Só que você não pode tirar ele daqui assim. A gente tem que qualificar primeiro pra depois a senhora retirar. Pelo amor de Deus, deixa eu levar ele pra fazer tomografia, moça. Se ele tiver batido a cabeça a cada minuto, ponta. Pode ir agora? Você chegou a ser acusada de tentar livrá-lo do flagrante. Isso não aconteceu? Não, claro que não. E quando eu cheguei, meu filho já estava deitado assim num canto da calçada, o Marcos também. O Marcos estava com muita dor, mas de verdade, quando eu vi o Fernando e o Marcos, eu acreditava que o Marcos estava com dor pelo impacto. Eu não imaginava que ele tivesse sofrido algum traumatismo ou algo tão grave como ele perdeu o baço, né? Infelizmente. Mas eu fui ver o senhor Ornaldo. E aí, esse rapaz que estava comigo, ele falou, fica aqui, não vai lá. Em momento algum, eu estava pensando em livrar algo da cena ou tirar alguma coisa da cena. Isso não passou pela minha cabeça naquele momento. Não tem como passar isso na sua cabeça num momento tão triste, numa imagem tão lamentável. Você está dizendo que não quis livrá-lo do flagrante, mas você sai dizendo que vai encaminhá-lo ao hospital, mas vocês não vão para o hospital. Isso. Por quê? Como eu te falei, naquele momento, eu estava... Eu não sei se era um estado de choque, de perturbação. Eu saio com o Fernando para ir para o hospital. Eu cheguei a pegar a Radial Leste para ir para o hospital. Mas o pai dele estava na praia e ele estava voltando. E aí eu fui para casa. Gotino, se você falar, me explica exatamente por quê, eu não vou saber te responder. E eu estou sendo muito sincera. Eu estava completamente perturbada com tudo que estava acontecendo. Só que quando eu subi, eu estava muito nervosa. E eu tomei um remédio para acalmar. Um calmante. E aí eu liguei para o policial para falar que eu não tinha mais condição de dirigir. E que eu não iria mais. Que se ele precisasse de mim ou de qualquer esclarecimento, eles estavam com o endereço lá de casa. Só que ele não atendeu. Eu liguei 2 vezes. E isso também está nos autos. O print da ligação está nos autos. E o que aconteceu é que eu dormi. Eu apaguei. Daniela foi acusada de retirar garrafas de bebidas alcoólicas do carro antes da chegada da polícia. Ela respondeu a um processo por fraude, mas foi absolvida no ano passado por falta de provas. Segundo testemunhas, Fernando bebeu antes de dirigir. Neste vídeo, inclusive, ele fala com a voz arrastada, sentado no banco do motorista. Vamos jogar sinuca. Vamos o quê, Fernanda? Jogar sinuca. Vai. Não, você vai sozinho, tchau. O meu pai, ele não saiu pra beber, não saiu pra fazer nada de errado. Ele saiu pra trabalhar, estava dentro do limite da via, né? Um mês depois da morte, a justiça decretou a prisão preventiva, que já dura mais de 2 anos. Qual o entendimento do doutor sobre essa prisão? Eu acho que caberia totalmente as medidas cautelares. Para ele não tinha necessidade de estar preso, porque quando saiu o mandado de prisão, ele compareceu imediatamente para cumprir a decisão judicial. Então, em nenhum momento ele atrapalhou a investigação ou tentou fugir. Ele está preso há mais de 2 anos. Como é que você avalia esse período que ele está atrás das grades? A única coisa que eu tenho consciência e que eu posso afirmar é que foi um acidente. Jamais, em hipótese alguma, o Fernando faria mal a uma pessoa. Jamais ele feriria alguém, jamais ele tiraria a vida de alguém. Por toda a repercussão midiática que deu esse caso, eu acredito que isso tenha, sim, contado para que ele ainda esteja preso. Mas nós tivemos outros casos, até mais relevantes, talvez, e que as pessoas estão em liberdade. Então, sim, eu me pergunto, às vezes, por que só ele está preso?
Mas quando um jovem pega o carro e vai para uma balada, vai se divertir com os amigos, pega o carro, um carro esportivo, numa avenida que tem um limite de velocidade ali de 50 km por hora, ele não assume essa responsabilidade? Acho que ele é um grande responsável se ele faz isso, né? Eu não vou tirar a responsabilidade do meu filho. Eu acho que sim, ele foi irresponsável, que sim, ele foi imprudente. Mas isso não torna ele um assassino. E ele tem essa consciência. E ele é muito arrependido disso. A gente espera que a justiça continue sendo feita. A gente espera que isso vire um caso emblemático, né? Que esse tipo de acidente não passe impune, né? O que aconteceu não passe impune. Daniela, você é mãe do Fernando, obviamente você absolveria ele num julgamento, até porque você já disse que ele não teve a intenção. Você tem pai? Tenho. E se fosse o seu pai? Eu pensaria no igual. lugar do seu Ornaldo, você também Sim. absolveria? Sim, isso sem dúvida. Sim. Você absolveria a pessoa que estava dirigindo o carro que provocou um acidente que teria provocado a morte do seu pai? Isso eu respondo sem dúvida. Sim. E se alguém tivesse, lamentavelmente, tirado a vida do meu pai por um acidente, eu não condenaria essa pessoa. Isso eu afirmo com toda a certeza do meu coração. Fernando está preso no complexo penitenciário de Potim, no interior paulista. Inicialmente, ele passou por Tremembé, o então conhecido Presídio dos Famosos. Foi transferido em janeiro desse ano para Potim. De lá, Daniela trouxe uma carta de 2 páginas escrita pelo filho. Você vai acompanhar agora alguns trechos lidos pela mãe. Hoje me encontro privado de liberdade há 772 dias. É com muito respeito que abordo o tema do fato que me trouxe a esta condição. Reconheço meu ato de imprudência e o repudio tanto quanto qualquer um. Me envergonharei por tamanha irresponsabilidade pelo resto de minha vida. Um erro irreparável. Cometi um erro do qual jamais quis passar impune ou diminuir a sua gravidade e tampouco adulterar os fatos. Eu não sou um monstro. Eu causei um acidente que jamais previ que pudesse acontecer. Fui imprudente, mas jamais poderia ser capaz de causar um mal consciente. Portanto, não há aqui um coitadinho, tampouco um assassino, senão somente um homem arrependido do seu erro. Encerro com o máximo respeito ao senhor Ornaldo e sua família, com o meu pedido sincero de perdão a todos os envolvidos. Fernando Sastry de Andrade Filho. O Fernando, ele escreveu uma carta na cadeia e mandou pra gente. Vocês gostariam de ler ou gostariam de saber o que está escrito nessa carta? Não. Fernando Sastry é acusado de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O júri está marcado para o mês de outubro. E qual é a expectativa para o julgamento que deve acontecer em outubro? Nós antes estamos aguardando um recurso no STJ que capaz que nem vá para júri. Que nós entendemos que é homicídio culposo e também tem uma qualificadora do perigo comum que nós também estamos tentando derrubá-la. Para a gente finalizar, possivelmente a família do seu Ornaldo está assistindo agora. Nós não sabemos qual a reação dos familiares dele. O que você teria a dizer para a família do seu Ornaldo, que eu tive o privilégio de conhecer? Eu digo que eu peço de todo o meu coração perdão aos filhos, à esposa, à família, a todos os amigos. Eu jamais gostaria que a nossa vida tivesse se cruzado dessa forma. Eu nunca procurei a família porque nós não podemos nos aproximar. Desde o começo a gente não podia se aproximar de nenhuma das vítimas, nem das testemunhas. Mas nunca foi descaso. Eu oro por eles todos os dias e o que eu peço
é que Deus possa confortar o coração deles, e eu sinto muito.